Estamos de volta e agora vamos ouvir o evangelho dessa segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e está no evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13, e diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Tão rico esse evangelho, gente, justamente hoje na Cátedra de Pedro, dia que a gente comemora e que a igreja celebra, Pedro, o primeiro Papa, por quem Jesus falou, tu és pedra. Jesus, interessante, faz um levantamento da opinião do povo a seu respeito. E as respostas são variadas. Ele pergunta, quem dizem que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros vão falar que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Quando pergunta pela opinião dos discípulos, Pedro se torna o porta-voz e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente, isso é maravilhoso. A resposta, ela não é nova. Antes, os discípulos já tinham dito a mesma coisa. No Evangelho de João, a mesma profissão de fé é feita por Marta, que significa que Jesus realiza as esperanças proféticas do Antigo Testamento. E Jesus então vira para Pedro e fala: Pedro, bem-aventurado, feliz é você, porque recebeu uma revelação do Pai. Aqui também, gente, a resposta de Jesus não é nova. Antes, Jesus tinha louvado ao Pai por ele ter revelado o Filho aos pequeninos e não aos sábios. E tinha feito a mesma proclamação de felicidade e bem-aventurança aos discípulos por estarem vendo e ouvindo coisas que antes ninguém conhecia. Pedro deve ser pedra. Isso é, deve ser o fundamento firme para que a igreja, a ponto dela poder resistir contra as portas do inferno. Pedro recebe as chaves do reino e o mesmo confere o poder de ligar e desligar também. Jesus ainda diz, é necessário que o Messias sofra, que seja morto em Jerusalém, dizendo que é necessário. Jesus indica, o sofrimento faz parte da vida dos profetas. Não só o triunfo da glória, também o caminho da cruz. Se os discípulos aceitam Jesus como o Messias e Filho de Deus, eles também vão aceitar como Messias, servo, que será morto. Sabe, gente, todos nós precisamos ter a convicção da nossa missão aqui na Terra. É também muito importante a gente ter o conhecimento acerca de nós mesmos e de quem somos para aquelas pessoas com quem nos relacionamos e interagimos. Cada um de nós tem uma incumbência muito especial aos olhos de Deus. Somos instrumentos poderosos seus na concretização do seu plano de salvação. E é por isso a nossa maneira de ser e de agir. As nossas aptidões naturais vão dando a matiz para que as pessoas que nos ajudem a descobrir a nossa vocação. Quanto mais temos consciência de quem somos aos olhos do nosso Deus e aos olhos do próximo, mais facilmente poderemos descobrir o nosso carisma e, consequentemente, a nossa missão, aquilo que nos foi destinado por Deus. No entanto,
para que possamos entender a nossa identidade das pessoas que nos cercam, precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que nos convence da verdade, nos ilumina, nos dá inteligência, nos inspira. E é assim, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro foi aquele que apontou a verdadeira identidade de Jesus. Por isso o próprio Jesus parabenizou. Ele soube escutar a revelação do Pai e proclamar que Jesus Cristo é o Messias, Filho do Deus vivo. E foi aí então que Jesus conscientizou da sua missão aqui na terra, dando a Pedro o poder e a autoridade para ser o chefe da igreja. Tu és Pedro, disse Jesus, mostrando que o seu nome identificava uma missão, o pedestal da igreja que estava nascendo. Quando entregou a Pedro as chaves do reino do céu, Jesus também mostrou: o reino dos céus começa aqui na terra. A igreja que ele fundou é que tem autoridade para ligar e desligar. E assim, gente, nós somos felizes e bem-aventurados na medida em que, como Pedro também, reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Por isso, ele está no meio de nós. Isso é lindo demais. Que você sempre reconheça qual é a vocação, o chamado que Deus te deu. O seu nome traz impresso na sua realidade, no seu DNA, aquilo que ele tem para você. Busque o Espírito Santo, a clareza de qual é a sua missão, para que você seja um servo e um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos aos pedidos de oração? E, gente, eu sei que hoje tem uma pessoa que está nos assistindo, ele chama Vladimir Campos. Ô, Vladimir, obrigada, viu, pela sua audiência que está acompanhando pelo YouTube. Muito obrigada, nós vamos colocar você e sua família, a intenção do seu coração hoje nessa oração. Pedimos por Maria Glória, ela pede oração para os seus filhos Igor e Irineu e pede também pela saúde do seu pai. Se você não colocou o seu pedido e não trouxe, saiba que o Senhor ouve, Ele sabe. Antes da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece o nosso coração. Que você descubra qual a missão que você tem no reino do céu, aqui na terra, para fazer da vida das pessoas que te cercam uma vida mais feliz e mais alegre. É só isso que a gente tem que fazer, gente. Senhor, nós te entregamos o Vladimir, a Glória, os filhos da Glória, e junto com eles nós te entregamos todos os pedidos que não chegaram até aqui. O Senhor é que sonda os corações. Que o Senhor realize no seu tempo, Senhor, cada um deles. Amém! E o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe muito. Tchau! Senhora, Mãe da piedade, colo de bondade que acolheu Jesus. Quem chora